Jesus me toma, Jesus me usa, Jesus me manda, eis-me aqui. Toma-me, Jesus, me toma em teus braços, meu Senhor. Faz-me pronto pra servir-te, seja no que for. Salvador, a ti me entrego, toma-me na tua mão. Minha vida eu renego, se é teu meu coração. Usa-me, Jesus, me usa pra falar do teu amor, conduzir por teu Espírito almas ao Senhor. Salvador, a ti me entrego, toma-me na tua mão. Minha vida eu renego, se é teu meu coração. Jesus me toma, Jesus me usa, Jesus me manda, eis-me aqui. Manda-me, Jesus, me manda, onde queres eu irei. Mostra-me tua vontade, obedecerei. Salvador, a ti me entrego,
da grande redenção, quando salva transformada, há de ser a criação. Quando salva transformada, há de ser a criação. Meu Jesus me guia sempre, ensinando-me a viver, concedendo graça e força para me desenvolver. Perecer jamais eu posso, pois quem pode resistir ao Deus forte, Pai eterno, que minha alma quis remir. Ao Deus forte, Pai eterno, que minha alma quis remir. Meu Jesus me guia sempre, que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar. Paz perfeita, gozo infinito, tenho em sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Guia-me sempre, meu Jesus.
Boa noite aos irmãos presentes. Graças a Deus pela presença de cada um que pôde chegar. Boa noite àqueles que nos assistem via Facebook. Todos sois bem-vindos nessa noite. Vamos dar início ao nosso culto, colocando nosso telefone no silencioso, aqueles que estão presentes aqui, para evitar qualquer transtorno. E juntos vamos dizer o nosso versículo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Primeiro hino de louvor, número 1. Cantarei ao Senhor, hino de louvor. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook, que tu possa receber esse hino de louvor para a exaltação do teu santo nome. Obrigado pela salvação que nos une em Cristo, ó Deus, que tu possa preparar os nossos corações para que a tua palavra nessa noite faça a obra que te apraz. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, obrigado por esse ministério, pela igreja, por cada um que tem sido fiel, que todas as coisas que nós façamos possa ser para a honra, glória e exaltação do teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo que eu oro. Amém. Nossos anúncios, nossos cultos presenciais, mantemos, não houve alteração na bandeira, continuamos em bandeira vermelha, com restrições, mas permitindo o nosso culto presencial com 30 pessoas por culto. Domingo pela manhã às 9 horas e domingo às 18 horas. Escola dominical, por enquanto, não temos, somente a partir do mês de março, quando todos retornarem de férias. E também temos as transmissões dos cultos de domingo, tanto pela manhã como à noite, além da transmissão do culto de quarta-feira, culto de oração, também só transmissão via Facebook. Também temos Cojuba Sul, amanhã os jovens têm o seu encontro virtual pelo Cojuba Sul. Estejam atentos ao horário e possam ter um bom tempo de comunhão. Eu acho que são os nossos anúncios e bem-vindos a todos. Continuemos orando pelo retorno desses irmãos que estão de férias e também, em especial, nosso irmão Paulo Veiga, que Deus possa abençoá-lo. Possivelmente amanhã ele deva estar recebendo alta, mas ele precisa das nossas orações para que Deus possa orientar os médicos naquilo que é necessário fazer para combater essa enfermidade que o tirou de circulação aí por umas 2 semanas já.
Deus seja louvado por tudo que tem ocorrido. Vamos cantar o nosso último hino, 326. 326 do nosso Voz de Melodia. Regozija em Deus. Amém. Obrigado, pastor. As crianças vão ter o tempo, né? Bom, as crianças então podem descer para seu culto. Aqueles que nos acompanham pela internet, os irmãos podem abrir suas Bíblias para o livro de 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel 24, vamos ler os versículos de 21 a 25. Samuel 2, 24, de 21 a 25. A palavra do Senhor nos diz assim: E disse Aruana: Por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Aruana a Davi:
tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis que aqui os bois para o holocausto e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Aruana ao rei e disse mais Aruana ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Aruana: não, mas por preço justo comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos nessa noite a entendermos a Tua palavra, Teus propósitos, ó Deus, para nós, como igreja, Te servirmos da melhor forma para honrar e glorificar o Teu santo nome, ó Deus, apresentando a Ti nosso sacrifício santo e agradável dia a dia para honrar e glorificar o Teu santo nome, até que Tu venha nos levar para eternamente estar na Tua presença. Fala a cada coração. Se nós temos alguém que nos assiste, que não tenha Cristo como Salvador, trabalhe também, ó Deus, para fazer a obra que Te apraz. É em nome de Cristo que eu oro agradecido, com perdão dos pecados. Amém. O preço do cristianismo. O preço do cristianismo. Mas alguém dirá: como que vai falar de cristianismo usando aqui uma passagem do Velho Testamento? Mas a palavra de Deus, ela é aplicável aos nossos dias, ela é viva e eficaz, ela permanece ontem, hoje e eternamente. E nós vamos ver na vida desses dois homens, Davi e Aruana, como queiram, a forma como eles se comportaram, e vamos fazer aplicações para as nossas vidas e nossos dias. Valorizar o cristianismo. O cristianismo tem um preço? Quanto vale ser um cristão? Podemos adiantar que depende de cada um, depende daquilo que cada um coloca no seu coração, como nós vamos ver Aruana e Davi, da forma como procederam. No início do capítulo 24, nós não lemos todo o capítulo, mas para retomar o contexto, o rei Davi pede para que Joabe saia e faça um recenseamento, ou seja, a contagem dos homens de Judá e de Israel. Era uma prática comum utilizada pelos reis naquela época. No primeiro momento, Joabe foi receoso a esse mandado do rei, mas depois ele foi. E versículo 9 diz que Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam a espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. Joabe tomou a frente e trouxe o número para Davi: 1.300.000 homens de guerra. Rei meu senhor. Versículo 10: e pesou no coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. A decisão de contar o povo doeu no coração do rei Davi. Ele viu aquilo como um pecado. Mas se nós olharmos o versículo 1 do capítulo 24, a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, ou seja, a ira de Deus sempre esteve presente contra o povo de Israel, ela tornou-se a acender e iniciou Davi, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e enumera o povo de Israel. Então, a palavra de Deus nos mostra que a ira de Deus, em razão dos pecados ocultos do povo, levou Davi a fazer esse recenseamento. Ele foi incitado pelo Senhor. É o que a palavra de Deus diz bem claramente. Essa mesma história está narrada lá em 1 Crônicas, capítulo 21. Se nós lermos lá 1 Crônicas 21:1, diz que então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar Israel. Mas para aí, quem incitou? Foi o Senhor ou foi Satanás? Não importa. Mas a culpa sempre é atribuída a Satanás, porque Satanás está sempre trabalhando nos bastidores para incitar os servos de Deus a pecar contra o Senhor. É o que fazia o povo de Israel. O que aconteceu com Jó? Deus permitiu que Satanás tocasse nele, retirasse seus bens e na saúde, porque Deus permitiu. Então, Satanás está bramando ao derredor dos crentes, sempre querendo incitá-los contra a vontade de Deus. Esse é o propósito. E Deus permitiu, na sua soberania, que Davi recenseasse. Talvez Davi tivesse feito esse recenseamento para aplacar a ira de Deus, conhecendo que Deus estava irado. Por quê? Porque quando ele fosse recensear, ele cobraria os impostos, e parte desses impostos seriam colocados à disposição do templo.
E talvez Davi pensou que isso aplacaria a ira do Senhor. Mas ao contrário, isso acendeu mais a ira do Senhor contra o povo. O efeito foi contrário, porque o rei Davi, ele procurou, na verdade, se engrandecer. Olha só quanta gente que está sob meu controle. Olha só que povo de guerra que eu consegui dominar e fazer que façam aquilo que eu ordeno. Talvez passou isso pelo coração de Davi. E Deus viu, e Deus trouxe então esse peso no coração do rei Davi. Muito, muito tesouroso ficou o coração. Então muitas vezes Deus nos julga e Ele nos permite fazer e tomar decisões para ver o que está dentro do nosso coração. Para ver qual é o nosso jeito, qual é a nossa atitude diante dele. Se é o Davi fazer a vontade dele ou fazer a vontade do Senhor. Nós devemos procurar fazer a vontade do Senhor. Então, orientado pelo Senhor, o profeta Gade procura Davi e faz saber o juízo do Senhor. Versículos 12 a 14 do capítulo 24. Vai e dize a Davi, o Senhor falando, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Foi, pois, Gade e fê-lo saber e disse, queres, Davi, que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam, ou por 3 dias haja peste na terra. Delibera agora e vê a tua resposta que eu hei de dar a quem me enviou. O Senhor me mandou aqui e Ele quer uma resposta. E olha o que diz Davi, pesaroso pelo seu pecado. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens caia eu. Castigo proposto por Deus. Ao perceber a sua insensatez, Davi pede a misericórdia de Deus. Primeiro ele confessa o pecado, ele assume o seu pecado. E depois ele clama. Se confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Mas saiba que muitas vezes o pecado traz consequências, o juízo de Deus sobre a nossa vida. E é o que nós vamos ver que aconteceu aqui, o castigo de Deus, mesmo Davi tendo confessado. Pior é o crente pecar e viver no pecado, não abandonar o pecado. Esse pecado de Davi foi um pecado espiritual, foi um pecado de talvez ele se vangloriar. Diferente do pecado que ele cometeu carnal lá com Betseba. Mas ele pecou. Pecado diante de Deus não tem medida, não tem tamanho, é o mesmo, Deus olha da mesma forma, porque Ele está vendo a intenção do nosso coração. 2 Coríntios 7:2, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então a graça de Deus nos perdoa quando nós nos purificamos no Senhor, confessando o pecado, abandonando e fazendo aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Então precisamos, irmãos, confessar o nosso pecado. Foi, pois, Gade a Davi e fê-lo saber, o Senhor está descontente. Como nós podemos saber se o Senhor está descontente conosco? Quando nós procedemos contrários à palavra de Deus. Deus tem a sua palavra, nós devemos buscar a orientação. Então o cristianismo passa por obediência à palavra do Senhor. Mas o castigo deveria ser aplicado. Versículo 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel. Então o Senhor deliberou mandar uma peste. E durante o tempo determinado, morreram 70.000 pessoas, conforme narra o versículo 15. 70.000 pessoas morreram em razão do pecado de uma pessoa que se exaltou. Versículo 16, estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal. O Senhor se arrependeu e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Aruana, o Jebuseu. Então, Deus se aplacou com a sua misericórdia, mas primeiro ele trouxe o juízo. 70.000 pessoas foi o juízo. Versículo 18. Gade veio naquele mesmo dia e disse a Davi, sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Aruana, o Jebuseu. Então, após arrepender-se, levanta um altar na eira de Aruana, o Jebuseu. E a palavra de Deus não fala sobre esse aspecto, mas alguns
estudiosos da Bíblia dizem que esses 70 mil que morreram, talvez fossem aqueles que Deus julgou, que estiveram com Absalão quando ele se rebelou contra o próprio pai e quis tomar o reino. Então Deus tem a ciência de todas as coisas e Ele não permite que as pessoas passem batido diante dele, que passem impune. Então talvez possa ser realmente esses 70 mil que morreram, aqueles que se levantaram junto com Absalão, que foi o primeiro a morrer em razão do levante contra seu próprio pai. Versículo 20 e 21. E olhou Aruana e viu que o rei vinha de encontro a ele. E seu servo saiu, pois, Aruana, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse a Aruana: por que vens, o rei meu senhor, ao seu servo? E disse Aruana: para comprar a ti a eira, a fim de edificar um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então Deus orientou o local aonde o holocausto deveria ser apresentado para que a ira fosse aplacada. Aruana, o Jebuseu, Davi encontra ele para comprar o campo a fim de edificar. Como ele sendo rei, como rei, ele poderia simplesmente ter chego lá e ter confiscado aquela eira, aquele campo e ter feito o altar e sacrificado sem precisar falar com Aruana. Aruana talvez temeu quando veio o rei com toda aquela comitiva, eu digo, o que eu fiz? Se apavorou. Mas não, ele atendeu o rei e o rei disse, não, eu vim aqui comprar para oferecer ao Senhor. Aruana, o Jebuseu, quando Davi conquistou Jerusalém, ele não expulsou os Jebuseus, então ele era um descendente dos Uritas, e ele tinha essa faixa de campo ampla, plana, que era relacionada à colheita, que era feita, e um local onde era usado para os cerimoniais judaicos que ofereciam as festas religiosas. Versículo 22, então disse Aruana a Davi, tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos, eis aqui os bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Aruana propõe ao rei dar tudo o que fosse necessário. O rei pediu para comprar e Aruana ofereceu de graça. Os trilhos, quer dizer, tu vai com os trilhos que nós usamos para sulcar a terra, para colocar sobre os bois para que pudesse puxar o carro, colocado com pedras em cima para que pudesse debulhar no lagar o conteúdo do trigo que tinha sido colhido. Ele ofereceu tudo isso para que pudesse ser queimado como lenha e o holocausto ser colocado em cima. Não vai te custar nada. 50 ciclos de prata, moeda usada naquele tempo. Um ciclo, 11 quilos, 50 ciclos, meio quilo de prata foi o que ele ofereceu para que pudesse comprar. Tudo isso deu Aruana ao rei, disse, versículo 23, disse mais Aruana ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Aruana, não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Então ele pagou a Aruana. Então nós vimos o preço e nós vimos os princípios de adoração aqui conforme a palavra de Deus nos mostra. Davi queria oferecer algo ao Senhor que aplacasse a ira do Senhor por ele ter pecado, numerando aquele povo. Assim nós, irmãos, quando nós chegamos para apresentar um culto ao Senhor, nós temos que ter algo a oferecer. Nós precisamos ter os princípios da palavra de Deus para saber como agir quando nós queremos oferecer algo ao Senhor, prestar um culto, oferecer dízimos, oferecer ofertas, oferecer o nosso sacrifício. Nós vamos ver, do ponto de vista tanto de Aruana como de Davi, como procederam em relação àquilo que deveria ser oferecido ao Senhor. Primeiro, o ponto de vista de Aruana, versículo 22. Então disse Aruana a Davi, toma e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. O preço fácil, tu não precisa pagar nada, rei. Está aqui, eu vou te dar. Aos olhos, do ponto de vista de Aruana, o sacrifício a Deus não custa nada. Na visão de Aruana, a facilidade do cristianismo. Quantos querem servir a Deus, quantos procedem como Aruana? Querem adorar ao Senhor, querem viver servindo ao Senhor, mas não querem
despender nada das suas vidas. Aquilo que querem dar, seja as suas atitudes, seja o seu louvor, seja a sua adoração, não tem valor nenhum. Apresentam algo ao Senhor que não custa nada. Aruana disse, Davi pode pegar, não precisa gastar, é de graça. A ideia de Aruana era que Davi precisava usar o que ele queria dar para oferecer ao Senhor. E nós procedemos muitas vezes assim, irmãos. Não tiramos de nós algo para dar ao Senhor. Não fazemos um sacrifício santo e agradável para servir ao Senhor. É aquilo que sobra da nossa vida. É aquilo que eu não quero mais, que eu entrego para o Senhor. Não tem preço. Cristianismo barato. Quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, muitas vezes nós pegamos ela em casa, levamos ela para a igreja, nós muitas vezes imploramos para que ela vá. Aquele que quer servir a Cristo, ele não precisa levar empurrão, ele não precisa ser forçado. Ele aceitou a Cristo como Salvador, ele tem que saber que o cristianismo tem um preço, tem um valor a ser pago ao Senhor. Não pode ser um cristianismo barato. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, irmãos. Ah, mas eu não posso ir na igreja porque eu não tenho carro. Ah, mas eu não posso ir na igreja porque está chovendo. Ah, mas eu... Não é assim que Deus quer servir. Deus quer o nosso melhor, Ele quer um sacrifício, algo que nos custe, algo que seja apresentado. Não pode agir como agiu Aruana. Nós precisamos ter uma iniciativa para haver crescimento espiritual somente através de fidelidade, frequência aos cultos, participação espontânea quando o pastor convoca, ser um membro efetivo na igreja local, viver uma vida de santidade não só na igreja, mas aonde eu estou. Isso é o cristianismo sacrificial, não é um cristianismo barato que não custa. Participar com a nossa vida de forma integral, sem reserva, sem dizer para o Senhor, sem dizer como tem que ser feito. Mostrar que a nossa atitude é de adoração. Eu estou presente porque eu preciso dar o melhor ao meu Senhor. Ele merece, só Ele merece. Então, nossa responsabilidade de sustentar a obra, não só do pastor, dos diáconos, como um sacrifício que deve custar. A nossa igreja, ela foi fundada por missionários. Não estou falando mal aqui dos missionários, mas o missionário americano, ele muitas vezes, ele resolve tudo, ele quer fazer tudo, ele quer pagar tudo. Muitas vezes ele não prega que tem que dar dízimo. Por quê? Porque está fazendo que nem Aruana, quer ele resolver tudo e não deixar os outros participar, não quer dividir a responsabilidade. Não é assim que funciona. E muitas vezes, muitos crentes se baseiam nisso e quando são exortados a serem fiéis nas suas vidas, abandonam a igreja. Por quê? Porque com o pastor anterior era assim, agora está sendo assado. Cristianismo barato, não querem trabalhar, só querem criticar muitas vezes. Querem constatar os defeitos do irmão, da irmã, acusar ao invés de apresentar o seu melhor. Aruana propõe um tipo de cristianismo que não vale nada, não precisa esforço, não precisa abrir a mão material, não precisa pagar oferta, não precisa pagar um preço nenhum esforço físico. Cada membro da igreja local deve se dispor com seus dons. Se tu tem um dom, irmão, deve apresentar-se para usar esse dom. É o sacrifício. Isso tem um preço, mas tem que pagar esse preço. Não pode deixar para o outro irmão fazer e tu só levar as glórias. Não funciona assim. É muito cômodo só ganhar presente. Muitas vezes nós temos que dar presente também. Mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Foi o que Jesus Cristo falou. Então é assim, isso é o cristianismo. Lá em Êxodo 8, 27, quando Moisés começa a apresentar a Faraó, rei do Egito, aquelas pragas, e ele diz, deixa-nos ir caminho de 3 dias, no deserto, sair daqui, dessa terra do Egito, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Mas Faraó não queria. Ele diz no versículo 25, então chamou Faraó a Moisés e disse, sacrificai ao vosso Deus aqui nessa terra. Sacrifica aqui no Egito. A proposta de Faraó era, o Egito é melhor. E essa é a proposta, irmão. O mundo diz que o mundo é melhor, o Egito é uma figura do mundo. O mundo diz, faz do meu jeito, não faz do jeito que Deus quer. É melhor assim. Cristianismo barato. Vale para música, que muitas vezes são tocadas dentro da igreja com o nome de Jesus. Mas Cristo está longe dessas músicas. Por quê? Porque é cristianismo barato. Estão apresentando um louvor
conforme o mundo está dizendo, conforme quis Faraó dizer, faz aqui. Não, nós temos que sair do mundo, nós temos que nos despojar do nosso eu para poder servir ao Senhor, e isso custa. Esse é um cristianismo que Deus quer, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados e deve ser feito por nós para valorizar o sangue. Nós não podemos pisar no sangue de Cristo vivendo de qualquer jeito, sem nenhuma preocupação. Será que isso muitas vezes não acontece comigo, com um irmão que está nos assistindo ou está presente? Temos que sair do Egito para servirmos a Deus. Faraó disse, faça aqui na terra, não. Faça conforme a palavra do Senhor. Então o preço do cristianismo para Moisés, para nós, é deixar o mundo, desapegar-se dessas coisas do mundo. Primeiro separação, depois adoração. Foi o que Moisés propôs. Não, eu não vou servir aqui, deixa nós ir 3 dias. Nós vamos levar os nossos sacrifícios, tudo, e lá aonde o Senhor nos disser que nós vamos sacrificar ao Senhor. No tabernáculo, entre o holocausto e o santuário, havia a bacia, para que o sacerdote, quando entrasse, lavasse os pés e as mãos, para que quando ele entrasse no lugar santo, ele estivesse limpo. É assim, irmãos, limpeza, para depois servir ao Senhor. Um coração puro, por isso que doeu no coração de Davi o pecado dele. E ele foi buscar a purificação no Senhor. E o Senhor mostrou a ele como deveria ser feito. É o que o Senhor está nos dizendo. Limpeza para depois servir. Primeiro aceita Cristo como Salvador, depois vá servir. Ninguém pode servir ao Senhor se não é salvo, porque isso não agrada ao Senhor. Abandonar as coisas do mundo, as companhias, programas, a sociedade muitas vezes, a internet, as redes sociais que hoje estão afastando muitas pessoas. E essas pessoas ficam envolvidas e apresentam um cristianismo de segunda linha ao Senhor. Os direitos e privilégios da vida cristã não são possíveis continuando com o coração no mundo. Senhor, eu me arrependo. Eu quero te apresentar um sacrifício que te agrada. Vai lá então na eira de Aruana. Tu vai apresentar da forma como eu te disser. Só que a proposta de Aruana foi uma proposta barata. Então, primeiro, o preço do cristianismo do ponto de vista de Aruana. Fácil de ser pago. Segundo, versículo 24. O preço do cristianismo aos olhos de Davi. 24. Porém o rei disse a Aruana, não, mas por preço justo comprarei. Por preço justo comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custa em nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. O pescador sábio, ele não dá o peixe para a pessoa, ele ensina a pescar. Para poder enfrentar a vida, irmãos, nós muitas vezes precisamos até passar por necessidades para aprender e podermos ser fortes. Pagarei um preço, Davi disse, eu quero tirar do meu bolso. Eu não posso apresentar a Deus algo que não me pertence. Eu tenho que ter batalhado, eu tenho que ter conquistado, eu tenho que me apresentar da melhor forma para que Deus possa receber com cheiro suave quando chegar esse sacrifício. 50 ciclos, já vimos, foram 570 gramas de prata. E lá em 1 Crônicas 21, 25, diz que Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então, além de Davi comprar os holocaustos, os trilhos para queimar, como parte da lenha, ele também comprou todo aquele local por 600 ciclos de ouro. 600 ciclos de ouro, ou seja, 7 quilos e 200 gramas de ouro nos nossos dias. Isso aí corresponde a quase 2 milhões e 300 mil reais. Olha o que custou. Não é hoje, será que o irmão poderia me dizer, Davi, apresenta para Deus, toma aqui 2 milhões e 300. O irmão não daria isso, não tem como dar. Por isso que está mostrando aqui que precisa, quando eu despendo algo para o Senhor, precisa ter uma origem, que é a bênção do Senhor sobre a minha vida, não pode ser simplesmente por dar. Então, essa propriedade que Davi comprou e ergueu o altar para o sacrifício que o Senhor aceitou, não era um local qualquer. Não era um local qualquer. Só a título de informações, eu quero ser rápido para não tomar muito tempo. Esse mesmo local aqui que Davi apresentou o sacrifício, na eira de Aruana, foi o mesmo local que Abrão apresentou Isaac em sacrifício lá em Gênesis 22, o mesmo local. Então olha o valor desse local. Tem que custar alguma coisa. Alguns até acreditam
que a rocha onde foi feito o holocausto ali é o local do Santo dos Santos, conforme alguns comentaristas, do templo judaico, onde o sacerdote judeu entrava uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado do povo. Olha a importância. É o mesmo local onde Salomão, mais tarde, construiu o templo e consagrou para a glória do Senhor, 1 Reis, capítulo 6 a 8. Então, olha o local que Davi estava oferecendo ao Senhor. E também considerado o local, ou perto do local, do templo de Herodes, antes de ser destruído no ano 70 depois de Cristo, pelo exército romano. Então, aquele local era um local de importância. E hoje, irmãos, a título de informação, é o local sagrado dos muçulmanos. O Domo da Rocha, também conhecido como a Cúpula da Rocha, aonde está o santuário muçulmano que eles adoram ao seu Deus. Aonde está a mesquita de Al-Aqsa. Depois que os muçulmanos tomaram o controle de Jerusalém em 637 depois de Cristo, os líderes islâmicos encomendaram a construção desse local. Essa construção demorou quase 7 anos e foi concluída. E hoje é uma das coisas mais preciosas para os muçulmanos. Olha o local. Então, custou algo para ser colocado ali. E é o mesmo local que depois Herodes construiu também o templo e depois foi destruído lá no ano 70. O local onde o Senhor Jesus Cristo profetizou lá em Mateus 24, de 1 a 2, a profecia de Jesus que foi cumprida, que o templo seria destruído pelo exército romano no ano 70 depois de Cristo. Então, era uma área preciosa e é uma área preciosa aos muçulmanos, devido a essa importância que nós devemos levar em conta o que é o nosso cristianismo, irmãos. Como nós temos apresentado esse cristianismo ao Senhor. Monte aonde está profetizado, isso indica que será ali por Daniel 9, 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isso Cristo se referiu lá em Mateus 24, 15, quando, pois, vir de abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel, que é o que eu li, este lugar santo, quem lê, entenda. Então, esse local está previsto para que, no tempo da tribulação, não se sabe se vai ser antes da tribulação que o templo será construído ali, ou durante o período da tribulação, mas não importa, mas é ali aonde Satanás, nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, vai permitir que adorem ao Senhor, mas depois ele vai tirar toda e qualquer adoração e vai colocar a estátua, e o mundo terá que adorar a Satanás ali naquele local. A igreja já está retirada desse mundo, mas aqueles que ficarem vão ter que adorar Satanás ali naquele local. Então, olha o local que Aruana queria dar por valor nenhum. Davi, não, eu preciso pagar. O anticristo vai fazer esse acordo com os judeus, vai enganar os judeus e vai fazer com que ele seja adorado. Abominação que causa desolação, foi o que Jesus Cristo falou. Vai ser nesse mesmo local aonde Deus recebeu o sacrifício de Davi e aplacou a sua ira sobre o povo. Então, irmãos, nós não podemos apresentar um cristianismo que não nos custa nada. Vimos a importância. Aruana recebeu a resposta do rei Davi: não, eu quero comprar por um preço, precisa me custar. A tua sugestão de dar, eu não quero. Cada um de nós deve pensar então, irmãos, como nós temos procedido diante do Senhor em relação àquilo que nós apresentamos de sacrifício ao Senhor. Cristianismo de valor é o que eu tenho feito? Ou um cristianismo de doação? Há crentes que querem consagrar-se, mas não querem pagar um preço. Ou seja, não querem abrir mão dos seus desejos, da sua parte material, dos seus esforços, da sua inteligência e do seu testemunho. Não querem abrir mão para usar para a obra do Senhor. Alguém pode dizer: mas o irmão está sendo muito radical, o irmão está me ofendendo. Não, eu estou mostrando o que a palavra de Deus falou ao meu coração.
estou dividindo com os irmãos. Talvez o irmão possa não querer aceitar, mas é o que Deus falou ao meu coração. Cobra algo de nós para servir ao Senhor. Deus nos deu de graça a salvação. E Ele cobra um sacrifício santo, agradável a Deus quando nós apresentamos algo ao Senhor. Entregue a sua vida se ainda não consagrou plenamente para servir ao Senhor. É o desafio que eu trago ao teu coração como salvo. E aquele que ainda não tenha Cristo como Salvador, primeiro precisa passar pela cruz de Cristo para depois poder servir ao Senhor. Quantos e quantos sofreram pelo Evangelho em países comunistas para chegar a nós a palavra do Senhor. Eu apresentei na leitura que eu fiz, eu já tinha lido esse livro, apresentei na leitura que eu fiz no nosso curso que nós fizemos de aperfeiçoamento, eu apresentei sobre Alan Popov, o testemunho desse homem. A editora Fiel publicou esse livro, um homem que foi preso por 13 anos e 2 meses numa prisão lá na Bulgária, em 1948, ficou preso quase até 1960. Um homem que sofreu pelo Evangelho, um homem que deu testemunho de vida realmente de um cristianismo que tinha valor. Ele foi jogado numa cela a 15 metros de profundidade e amaldiçoado que ia morrer ali pelos carcereiros. Mas ele se manteve frio. Ele passou 14 dias de pé, olhando para a parede, uma parede branca em que eles iluminavam e aquilo doía os olhos, para ser quebrado pelos comunistas no seu íntimo, no seu eu, para que negasse a Jesus Cristo. A sua dieta era a dieta da fome. Lhe forneciam 2 fatias de pão e 6 colheres de sopa para comer em 2 minutos. Era aquela a refeição dele num dia. Fora as chibatadas, fora quando ele tentava dormir, um guarda batia nele. Ele passou 14 dias praticamente sem dormir. Era um zumbi. Por quê? Porque a estratégia dos comunistas era quebrantar Popov para negar a Cristo. Eles não queriam transformar uma lavagem cerebral na cabeça desse homem. Eles queriam que ele negasse, como muitos negaram, pastores e missionários negaram, mas ele e mais alguns ficaram firmes, não negaram. A pessoa quase entra em loucura, porque 14 dias sem dormir, mas ele não negou. Os comunistas não conseguiram fazer a lavagem cerebral, mesmo com ameaças de fome, de tortura e de tudo. Ele dizia, eu não vou negar aquele que morreu pelos meus pecados. Apresentou a Deus um cristianismo de valor. Custou sacrifício. Ele não morreu. Depois, a história conta que ele saiu ali da Bulgária, foi para a Alemanha para que editasse as Bíblias nas línguas dos países da Cortina de Ferro, para que pudesse abastecer clandestinamente esses países, para que as igrejas clandestinas nos porões da terra pudessem pregar o Evangelho. Ele suportou os interrogatórios, tudo porque eu vou apresentar para o meu Senhor o que eu tenho de melhor. A minha vida não vale nada. Se eu tiver que morrer, vou morrer. Ele não negou. Escreveram que ele negou, mas ele não negou a Jesus Cristo. Ele se manteve firme. Eu não posso oferecer a Deus algo que não tenha valor. Se tiver que eu morrer, eu vou morrer, porque Cristo morreu por mim. George Miller, na semana passada, eu comentei sobre ele, o homem dos orfanatos. Salmo 81, 10. Eu, o Senhor, teu Deus, encherei a boca, a tua boca. E ele formou quantos e quantos orfanatos. Dos anos 70, da idade de 70 até 87 anos, ele viajou por 42 países, fundando orfanatos, acolhendo abandonados, fazendo cruzadas, pregando o Evangelho. Pregou mais de 5.000 mensagens. Isso dá quase uma mensagem por dia nesses anos de 17 anos que ele pregou. Por quê? Porque foi um homem que sofreu na sua juventude. E quando ele conheceu a Jesus Cristo como Salvador, ele teve uma vida verdadeiramente transformada. E ele passou a viver para Deus e não mais para si.
porque ele sabia que ele não poderia apresentar a Deus algo que não custasse. E ele diz: um dia morri para o George Miller. Os meus gostos, as minhas opiniões, as minhas vontades, as minhas preferências, para os meus amigos, morri para o mundo, para servir ao meu Salvador. Talvez, irmãos, tu não precise fazer isso, ser um missionário, ser um evangelista, ser um pastor. Mas como tu tem tratado a tua situação, os teus prazeres, das tuas preferências, em relação a apresentar a Deus algo melhor? Como tu tem tratado isso? O teu cristianismo pode ser colocado junto com esses homens, Popov, Miller, esses que fizeram algo pela causa de Deus, fizeram algo pela causa de Deus, não fizeram a causa de Deus sofrer por eles. Então, muitas vezes, a causa de Deus sofre por nós porque nós apresentamos algo sem valor a Deus. Ao invés de construir, nós destruímos aquilo que é feito. Tanta falta de santidade, tanta falta de ombro quando a palavra de Deus é pregada, tanta falta de querer aplicar na sua vida, dar de ombro quando a palavra é pregada, falta de comprometimento em razão de querer viver um cristianismo barato. Ouve a mensagem, mas amanhã, quando volta às suas atividades, esquece de tudo aquilo que foi pregado, não aplica na sua vida. Então, primeiro, o cristianismo do ponto de vista de Aruana, o preço é fácil de ser pago. Segundo, do ponto de vista de Davi, há um preço a ser pago. E terceiro, por último, do ponto de vista de Deus, versículo 25. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Aceitação do Senhor. Quando nós apresentamos algo que vem de encontro à vontade de Deus, algo que está de conformidade com a sua palavra, Deus aceita. Não que nós não vamos pecar, irmãos, nós vamos pecar, nós somos pecadores. Mas quando nós, como Davi, se arrependeu, nós nos arrependermos, confessarmos nosso pecado, abandonarmos e nos apresentarmos diante de Deus, Deus vai aceitar. Deus aplacou a sua ira contra o pecado do seu servo. O preço do cristianismo de Davi teve valor, não aquela facilidade de Aruana. 1 Coríntios 6:20, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, o verdadeiro cristianismo vai ser manifesto na nossa vida, porque teve um preço e foi a vida do nosso Deus Todo-Poderoso que se entregou pelos nossos pecados. Aqueles que são salvos devem permanecer firmes na comunhão com a palavra do Senhor, na comunhão com os irmãos, na comunhão com a igreja local, apresentando um sacrifício santo e agradável a Deus, até que Ele venha nos levar. Não percamos isso de vida, irmãos, não é só hoje, é até que o Senhor nos leve, porque o sangue de Cristo é muito precioso. A morte do Deus eterno em nosso lugar, os nossos pecados perdoados, a vitória que nós temos. Jesus Cristo ofereceu a si mesmo para nos resgatar. Um cristianismo digno, que Deus aceitou. E é assim que Deus nos perdoa, porque Deus aceitou aquilo que Cristo ofereceu, que foi a sua vida. Porque se não fosse assim, do contrário, Deus não aceitaria a nós pecadores. Só através disso. Se custou algo para Deus, tem que custar para nós. No nosso louvor, na nossa vida. Primeiro a humilhação, depois a exaltação. Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor, e depois sereis exaltado. 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, irmãos, como salvos, que nós não venhamos a buscar a glória nossa. O Davi está pregando, ele está recebendo glória. Não, a glória é para Deus, não é para mim. Senão eu vou estar agindo como o rei Davi ali, fez a contagem, simplesmente para receber glória. Não, é para a glória de Deus. Por quê? É o mínimo que eu posso fazer, Deus me dando as condições de servi-lo, e posso servir de outras formas, e tenho procurado servir de outras formas. Então, para que Deus possa ser
exaltado, não buscando a minha glória. Vivamos uma vida, um cristianismo de valor, que tenha algo a entregar. Sacrifício, santo, agradável, fidelidade, santidade, evangelização, amor aos perdidos, ofertas, dízimos e a tua presença e a minha presença quando nós tivermos essa pandemia passada. Participação ativa na igreja local. Não dê desculpa. Não fique em casa quando pode vir. Se não pode, realmente, acompanhe pela internet. Muitas vezes eu não posso, eu acompanho pela internet. Deus está recebendo glória. É o meu melhor, é o meu louvor naquele momento que eu posso oferecer. Deus seja glorificado. Quantos e quantos nos acompanham que não tem uma igreja local, mas podem nos acompanhar porque a palavra é pregada de forma fundamentada. Deus seja louvado por isso. Quanto vale o teu cristianismo? Quanto vale o meu cristianismo? Esse é o desafio para que nós possamos refletir e buscar a Deus para que nos dê sabedoria. E aquele que nos assiste, que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, não pode agradar ao Senhor com a sua vida que leva, com as suas boas obras. Primeiro precisa aproximar-se de Jesus Cristo, porque Ele é que dá o contato com o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele que foi que pagou o preço. Nós devemos reconhecer Ele como o Deus Todo-Pecador. Então, meu convite é para que tu reconheça Jesus Cristo como Salvador e reconheça que carece que Ele perdoe teus pecados. E só Ele pode reconciliar-te com Deus. Se humilhe. Se humilhe. É uma questão de humilhação. Um dia eu precisei me humilhar, reconhecer que eu era pecador e que dependia de Deus, para que depois Deus possa te exaltar. E a exaltação é a vida eterna em Cristo Jesus. O dia que partir desse mundo, nada poderá te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, reconhecer Jesus Cristo como Salvador é para a glória do Deus Pai. E é assim que nós podemos agradar ao Senhor. Então, meu apelo é que tu nos procure pela rede social, pelo Facebook, pelo telefone, pelo WhatsApp, e nós, à luz da palavra de Deus, te mostraremos como, aceitando a Jesus Cristo como Salvador, primeiro passo, tu pode ser um salvo em Cristo e apresentar um cristianismo que agrada ao Senhor. Que a palavra de Deus faça a obra em cada coração e que nós possamos servir ao Senhor, aguardando o retorno do nosso Salvador, dando o nosso melhor para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo exemplo, ó Deus, que nós temos, Teu servo, que reconheceu o pecado e apresentou um sacrifício diante de Ti, ó Deus, um sacrifício de valor, um sacrifício que buscou glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Ajuda-nos na nossa vida, dia a dia, a vivermos esse cristianismo que Te agrada, um cristianismo de valor, um cristianismo desapegado das coisas desse mundo, das nossas desejos carnais, e que também, ó Deus, a nossa vida possa estar colocada em Tuas mãos, sem nenhuma restrição, e que Tu possa moldar o nosso caráter, ó Deus, conforme a imagem e semelhança do nosso Salvador. Sabemos que quando oramos assim, haverá tribulação, haverá perseguição muitas vezes, ó Deus, para que nós não façamos a Tua vontade, mas que Tu nos dê a força necessária. Quando nós temos um coração pronto a Te servir, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nos dê uma boa continuidade de semana, abençoe os nossos irmãos e suas necessidades físicas, espirituais, materiais, e que Tu possa receber a glória em tudo que nós façamos. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Obrigado pela presença dos irmãos, obrigado ao que nos acompanha pela internet. Tenham todos uma boa semana, os irmãos em casa vão ficar com uma música e nós estamos despedidos.
Firmai-vos, firmai a vossa fé, só em Cristo no Senhor podereis permanecer. Jesus dá firmeza, sustentação, firmai